Olá pessoal, eu sou o Felipe. Hoje irei fazer uma demonstração de como deve ser feito o preenchimento da tabela no formato frete rápido. Essa tabela está disponível para download através do painel. Após o download, abriremos na aba Instruções, aqui onde teremos uma descrição do que deve ser colocado em cada aba da nossa tabela. Após, teremos aqui a aba Configurações, aqui onde vemos a versão da tabela. Inseriremos o CNPJ do remetente, o CNPJ do expedidor e o CNPJ da transportadora. Em caso de pontos de coleta, o CNPJ do ponto de coleta entra como CNPJ do expedidor. É importante que esses CNPJs estejam sem pontos e sem traços. Aqui temos o país de operação, aqui o CEP de origem, que em caso de pontos de coleta deve ser o CEP de origem do ponto de coleta. É importante também que seja sem pontos e sem traços. Aqui, onde marcaremos se essa tabela atenderá reversa ou não. Aqui definiremos a unidade de peso dessa tabela, se será gramas ou quilogramas. E aqui definiremos a unidade de medida, se será centímetros ou metros. Aqui definiremos os tipos de destinatário que essa tabela atenderá, se será pessoa física, pessoa jurídica ou ambos. Aqui temos o nome do serviço que a transportadora dá para essa tabela. Por exemplo, uma tabela expressa. Aqui temos a validade das cotações. É o prazo em que as cotações ficará disponível para a contratação do frete. Aqui, a validade da tabela, que é a data limite em que essa tabela estará válida. Após essa data, ela não retornará nem cotações, nem estará habilitada para contratações de fretes. Aqui temos o campo de observações. Aqui pode ser deixado um comentário ou uma descrição da tabela. Após, temos a aba Tipo de carga. É aqui onde faremos a relação de quais categorias de produto que essa tabela atenderá, onde 1 valerá por sim e 0 valerá por não. Eu tenho aqui uma tabela que simula uma tabela enviada pela transportadora. Eu vou usá-la para fazer o preenchimento da tabela frete rápido. Mas ressalto que este é um exemplo, pois cada transportadora pode ter o seu jeito de enviar as tabelas. Aqui temos algumas categorias que essa tabela atenderá. Ela atenderá a abrasivos, autopeças e derivados de petróleo. Basta procurar na nossa tabela frete rápido essas categorias e aqui no campo ativo colocar 1. Isso significa que essa tabela só retornará cotações para os produtos dessas 3 categorias. Ainda aqui na aba Tipos de cargas, temos algumas taxas que podem ser cobradas por tipo de produtos, como porcentagem sobre o frete peso, que é uma porcentagem calculada com base no valor do frete peso do produto. Aqui temos a porcentagem sobre o valor do produto, que é uma porcentagem calculada sobre o valor da nota fiscal. Aqui temos porcentagem sobre o valor total dos produtos. Em casos de múltiplos produtos, será feita uma soma dos valores das notas fiscais e essa porcentagem será calculada com base nessa soma. Aqui temos o adicional por volume, que é um adicional fixo em reais, que será cobrado para cada produto dessa categoria. Aqui temos valor fixo por volume. É importante ressaltar que essa é outra modalidade de cálculo de frete, onde será cobrado apenas o valor fixo por cada volume da categoria, desprezando assim as informações sobre frete peso e demais generalidades. Após, temos aqui a aba Rotas. É aqui onde iremos colocar a cidade de destino dessa tabela, os prazos de entrega, as informações sobre o frete peso e as demais generalidades que envolvem essa tabela. Aqui, faixa destino, configuraremos os destinos dessa tabela, inserindo aqui o estado, aqui a cidade ou a região. Aqui inseriremos a faixa de CEP dessa cidade. Aqui na nossa tabela temos aqui 4 cidades, juntamente com seu estado e suas faixas de CEP. Então pegaremos aqui e colocaremos na nossa tabela. É importante que para a cidade de São Paulo e a região metropolitana, os CEPs que têm o 0 na frente precisam estar com o 0. E esses CEPs precisam estar sem o hífen. Caso eles estivessem com o hífen, poderíamos usar essa opção.
localizar e selecionar. Ao clicar nela, abriria um menu. Nesse menu, clicaríamos aqui em substituir. E aqui, substituiríamos o hífen por nada, apertando aqui em substituir todos. Assim, todos os hífens da faixa de CEP iriam sumir. Após, temos que configurar o prazo de entrega, que pode ser em dias, horas ou minutos. Iremos conferir na nossa tabela. Aqui temos o prazo de 7 horas para a cidade de São Paulo, 1 dia para Piracicaba e 3 dias para São Gonçalo e Belo Horizonte. Então, aqui na nossa tabela, iremos colocar esses prazos, sendo 7 horas para a linha da cidade de São Paulo, 1 dia, 0 hora e 0 minutos para Piracicaba, 3 dias, 0 hora e 0 minutos para São Gonçalo e 3 dias, 0 horas e 0 minutos para Belo Horizonte. Assim está feito o prazo de entrega. Aqui temos a faixa peso. É aqui onde iremos configurar as nossas faixas de frete peso. Aqui colocaremos o peso inicial de cada faixa e aqui o peso final, colocando aqui o seu valor. É importante lembrar que essa é a única parte da tabela onde podemos inserir e excluir colunas de acordo com nossa necessidade. Caso seja inserida alguma coluna, é importante que essa inscrição D/T esteja presente também nessa coluna inserida. E caso não use todas, pode simplesmente excluí-las. Olharemos aqui na nossa tabela como será feita a nossa configuração. Temos aqui de 0 a 10 kg e de 10 kg e 1 grama a 20 kg. Então, colocaremos aqui na nossa faixa de peso. Aqui já temos o 0 e aqui colocaremos 10 kg. Aqui de 10 kg e aqui até 20 kg. Assim será feita as nossas limitações de frete e peso. Então, as demais podem ser excluídas. Tendo aqui as nossas duas faixas de peso, colocaremos agora os seus valores de acordo com a região. Aqui temos a região ligadas com a faixa de peso e aqui temos as cidades ligadas com as regiões. Então, com base nisso, saberemos qual cidade receberá qual preço. Então, eu pegarei aqui e colocarei aqui. Pronto. É importante que essas faixas de peso estejam como número e tenham 6 dígitos após a vírgula. Aqui temos as configurações do frete peso. Tipo do cálculo do frete peso. Aqui pode ser 1 ou 2. Então voltaremos na aba Instruções para dar uma olhada. Aqui temos tipo do cálculo do frete peso. 1 por quilo, valor da faixa multiplicado pelo peso do produto. Ou 2 por faixa, será considerado apenas o valor da faixa. No nosso caso, usaremos o tipo 2, pois será considerado apenas o valor da faixa. Então colocaremos aqui 2 para todos. Aqui temos cubar a partir de. Voltaremos em instruções e aqui temos cubar a partir de. É o peso real mínimo para acionar o cálculo do peso cubado. Então, o cubar a partir de é uma limitação em peso real, onde começará a ser feito o cálculo do peso cubado. No nosso caso, colocaremos 0. Aqui temos o peso a considerar. O peso a considerar pode ser 1, 2 ou 3. Aqui temos 1 será o peso real, 2 o peso cubado do produto e 3 será o maior peso. Então, deixaremos aqui peso a considerar 3, que é o maior. Aqui temos as configurações do cálculo do excedente. Tipo de excedente pode ser 1 ou 2. Aqui em instruções temos aqui tipo de excedente 1, faixa do excedente multiplicado pela quantidade de quilos excedentes. Tipo 2 é o peso total multiplicado pela taxa do excedente acrescido do valor excedente fixo. Ou seja, caso seja tipo 1, será pego apenas os quilos excedentes e multiplicado pela taxa do excedente. Caso seja 2, será pego o peso total do produto multiplicado pela taxa do excedente e acrescido do excedente fixo. No nosso caso, será tipo 1,
Aqui na nossa tabela, temos aqui o valor do excedente. Então, pegaremos aqui para já colocar aqui. Aqui está o peso do excedente. Aqui, em excedente fixo, não teremos. Então, colocaremos 0. Mínimo e máximo também não teremos. Então, colocaremos 0. É importante lembrar que esse 0 não significa que o máximo será 0. Significa que esse campo é vazio. Ou seja, ele não será levado em consideração na hora do cálculo. Porém, caso não tenha essas taxas, é preciso colocar 0, para não subir com a coluna vazia. Aqui temos percentual sobre nota fiscal. É importante ressaltar que essa é uma outra modalidade de cálculo de frete, onde será cobrado uma porcentagem sobre o valor do produto. Aqui podemos definir um valor inicial de nota fiscal para que comece essa cobrança. Aqui, um valor final para essa cobrança. Aqui, o valor em porcento que será cobrado sobre a nota fiscal. Definimos aqui um mínimo e um máximo. Como não teremos essa cobrança, completaríamos aqui com 0. Aqui temos valor por volume. Aqui é onde definiremos um valor fixo por volume. Vale ressaltar que essa também é uma outra modalidade de cálculo do frete, onde será cobrado apenas esse valor para qualquer volume enviado para essa cidade. Então, preencheremos aqui com 0. Aqui temos o frete mínimo. Aqui temos o valor do frete mínimo. Aqui definiremos um valor mínimo para o custo do frete para essa região. Aqui temos considerar generalidades. Aqui pode ser 1 ou 0. Aqui em instruções podemos ver 0 considera apenas o frete mínimo e 1 considera o frete mínimo acrescidos das generalidades da tabela. No caso, como não temos, colocaremos apenas como 0. Aqui temos coleta, despacho e entrega. Aqui são taxas fixas em reais que serão cobradas para o custeio da operação de coleta, a operação de despacho e a operação de entrega. Essa nossa tabela não tem essa cobrança, então colocaremos aqui como 0. Aqui temos o ad valorem. O ad valorem é uma generalidade que será cobrada com base no valor da nota fiscal. Aqui temos o calcular acima de. Aqui é onde definiremos um limite de peso onde começará o cálculo do ad valorem. Como iremos calcular o ad valorem para todos os nossos produtos, então aqui definiremos como 0. Aqui temos cálculo para a base do ad valorem 1. Aqui onde podemos definir também o valor em reais, onde irá começar a cobrança do ad valorem 1. Como será cobrado para todos, colocaremos aqui como 0. E aqui temos o valor do ad valorem 1. Então, olharemos aqui na nossa tabela e aqui temos ad valorem. Pegaremos essa taxa e acrescentaremos aqui. Aqui temos base de cálculo para ad valorem 2. No nosso caso, não será cobrado ad valorem 2, mas ele funciona da seguinte forma. Caso a transportadora tenha uma limitação de valor de nota fiscal e que ela cobrará o valor do ad valorem 1, ou seja, a partir de tal valor da nota fiscal será cobrado outro valor de ad valorem, então aqui colocaríamos esse valor da nota fiscal e aqui colocaríamos o valor do ad valorem 2. Ou seja, por exemplo, colocaremos aqui R$1.000. Até R$1.000 de nota fiscal será cobrado 0,25% de ad valorem. A partir de R$1.000 será cobrado o valor do ad valorem 2. Então, no nosso caso, como não teremos, colocaremos aqui como 0. Aqui temos o valor mínimo e o valor máximo do ad valorem. Aqui na nossa tabela pegaremos o valor mínimo e o valor máximo e colocaremos aqui. O que isso significa? Que caso o cálculo do ad valorem não chegue a esse valor, será usado esse valor. E caso o cálculo do ad valorem ultrapasse esse valor máximo, será usado esse valor máximo. Aqui
temos o ADM. O ADM é outra generalidade calculada com base no valor da nota fiscal. Nós não teremos a cobrança do ADM, então preencheremos aqui com 0. E aqui vem o GRIS. O GRIS é uma generalidade calculada sobre o valor da nota fiscal que serve como gerenciamento de risco. Ele é calculado da forma similar à forma do odd valor, tendo aqui um calcular acima de, que é a limitação de peso onde começará a ser calculado o GRIS. Colocaremos aqui 0, pois será calculado para todos os produtos. Aqui temos a base de cálculo para GRIS 1, colocaremos aqui 0, pois será calculado para todos os produtos. Lembrando que a base de cálculo é o valor da nota fiscal e o calcular acima de é o valor do peso do produto. Aqui temos o GRIS 1, então pegaremos aqui na nossa tabela, aqui temos GRIS, pegaremos aqui esse valor, colocaremos aqui. Aqui na nossa tabela temos o seguinte, GRIS acima de 1.000, ou seja, GRIS acima de R$1.000 será cobrado essa taxa. Então pegaremos essa taxa, colocaremos aqui como GRIS 2 e aqui em base para cálculo de GRIS 2 colocaremos R$1.000 para todos. Ou seja, para notas fiscais de até R$1.000 será cobrado 0,15% de GRIS. A partir de R$1.000 será cobrado 0,20% de GRIS. Para o GRIS não teremos um mínimo e um máximo. Então preencheremos aqui com 0. Agora vem o TRT. O TRT é a taxa de restrição de trânsito. Ele tem um valor percentual, tendo um mínimo e um máximo. O percentual do TRT, ao contrário do que vimos até agora, não é calculado com base no valor da nota fiscal. Ele é calculado com base no valor do frete, ou seja, pega-se o valor do frete e tira-se essa porcentagem. Aqui teremos a cobrança do TRT para a região da capital de São Paulo e a capital de Minas Gerais, ou seja, São Paulo e Belo Horizonte. Então pegaremos aqui o TRT de porcentagem e o TRT mínimo e incluiremos aqui na nossa tabela. E aqui, como não temos máximo, colocaremos 0. Vale lembrar que o máximo 0 não significa que no máximo será cobrado 0. Significa que essa é uma coluna que não será levada em consideração. Temos aqui o TDA, que também é uma porcentagem calculada com base no valor do frete. Como não teremos essa cobrança de TDA, colocaremos aqui como 0. Aqui temos as taxas Balsa, Sulframa, TAS, SECAT e DAT. São taxas administrativas, são taxas fixas em reais. Aqui teremos a cobrança de uma dessas taxas. Aqui teremos a cobrança do TAS para a região metropolitana do Rio de Janeiro e a capital de Minas. Então pegaremos essa taxa e colocaremos aqui no TAS. Então, como não temos essas outras, incluiremos aqui 0. Assim. Aqui temos a taxa de interior. A taxa de interior é um valor que é cobrado por quilo, calculado de forma similar ao excedente, onde o valor da taxa de interior será multiplicada pelos quilos do produto. Aqui na nossa tabela, teremos aqui a taxa de interior para São Paulo interior e região metropolitana do Rio. Será uma taxa de 15 centavos por quilo e será sem mínimo e sem máximo. Então colocaremos aqui. Aqui temos a taxa fluvial, que é uma taxa em porcentagem que é cobrada sobre o subtotal do frete. Essa taxa geralmente é cobrada para cidades que precisam que o transporte passe por hidrovias. Como não teremos, colocaremos aqui como 0. Aqui temos o seguro fluvial, que assim como a taxa fluvial, é cobrada sobre a porcentagem do subtotal do frete. Como também não teremos, colocaremos com 0. Aqui temos o EMEX, que é a taxa de emergência excepcional. Ele pode ser calculado como porcentagem da nota fiscal, tendo um valor por fração de 100 kg, um valor fixo, tendo um mínimo e um máximo.
Aqui na nossa tabela, teremos a cobrança de EMEX para a região metropolitana do Rio de Janeiro, tendo aqui o valor por porcentagem e o valor por fração de 100 kg. Então pegaremos aqui e adicionaremos. O valor por fração de 100 kg significa que de 0 a 100 kg será cobrado o valor de R$ 4,80. E a partir de 101 gramas até 200 kg será cobrado R$ 9,60. Aqui em valor fixo não teremos, então preencheremos com 0. Mínimo também não teremos e nem máximo. Aqui temos a taxa de capatazia. A taxa de capatazia é uma taxa cobrada para custeios de mão de obra de descarga e de carga. Aqui temos o calcular acima de, é onde limitaremos a quantidades em quilos, onde começará a ser cobrada a capatazia. No nosso caso, olharemos aqui na nossa tabela. Aqui temos capatazia, calcular acima de 50 kg. Então aqui colocaremos para todos, calcular acima de 50 kg. Aqui, valor fixo. Teremos um valor fixo de R$ 12,30, com o peso máximo do valor fixo de 100 kg. Isso significa que começará a ser cobrada a capatazia acima de 50 kg, porque terá um valor fixo de R$ 12,30 até atingir 100 kg. A partir daí, será cobrado um valor adicional por quilo, que colocaremos aqui agora. Temos aqui o valor adicional por quilo. Quantidade mínima de volume. A quantidade mínima de volumes que precisa ter para começar a ser cobrada a capatazia. Colocaremos aqui um volume, para que acima de um volume já comece a cobrar a capatazia. Temos aqui o valor por volume. Não temos, então colocaremos como 0. O máximo também não teremos, colocaremos como 0. E aqui teremos um valor mínimo de R$ 20. Então colocaremos aqui um valor mínimo de R$ 20 para todos. Aqui temos o campo outras taxas. Aqui pode ser inserido taxas que ainda não foram inseridas na tabela, como por exemplo, nesse campo pode ser inseridos taxas de porcentagem sobre a nota fiscal. Como não temos, preencheremos com 0. Aqui pode ser inseridos taxas de porcentagem sobre o valor do frete. Como não temos, colocaremos como 0. Aqui pode ser inseridos taxas fixas em reais. Como não temos, preencheremos aqui também como 0. Aqui pode ser inseridos taxas que serão cobradas por quilo, ou seja, taxas que vão ser reais multiplicado pelos quilos do produto. Aqui podemos definir um mínimo para essas taxas e um máximo. Como não temos nenhuma dessas taxas, colocaremos aqui 0 também. Aqui temos o pedágio, que é o valor cobrado por pedágio. Aqui temos o peso a considerar. Olharemos aqui nas instruções os pesos a considerar. 1 será peso real, 2 o peso cubado e 3 o maior peso. Deixaremos aqui o maior peso. Aqui na nossa tabela, consultaremos o valor do pedágio. Vemos aqui que o pedágio a cada fração de 100 kg será de R$ 2,70. Então incluiremos aqui R$ 2,70. Como aqui está escrito que essa fração de pedágio será cobrada a cada 100 kg, então aqui em fração por quilo colocaremos 100. Isso significa que de 0 gramas a 100 kg será cobrado R$ 2,70. E de 100 kg e 1 grama a R$ 200 será cobrado R$ 5,40. E daí por diante. Aqui não temos descrito um mínimo e um máximo, então colocaremos aqui como 0. Aqui temos o fator de cubagem. O fator de cubagem é o fator que vai ser considerado para o cálculo do peso cubado. O cálculo do peso cubado acontece da seguinte forma: é a multiplicação das dimensões do produto. É a altura multiplicado pela largura
multiplicado pelo comprimento, e depois disso multiplica-se tudo pelo fator de cubagem, tendo assim o peso cubado do produto. Aqui temos 250 de fator de cubagem, significa que é 250 kg por metro cúbico. Então colocaremos aqui. Aqui temos restrição de dimensões máximas. Aqui é onde poderemos restringir altura máxima, largura máxima, comprimento máximo e soma máxima dos produtos que essa tabela transportará. É importante se atentar sempre aqui, restrição de dimensões máximas, metros. Tá metros porque aqui na configuração definimos como metros. Caso queremos centímetros, definiremos aqui como centímetros. Isso significa que todos os dados incluídos aqui serão lidos como metros. Então, aqui na nossa tabela, iremos ver se tem alguma limitação. Aqui tem restrição, altura máxima, 1,5 m, largura máxima, 2,70 m, comprimento máximo, 14 metros. Então, aqui colocaremos essas informações, sendo a altura máxima 1,5 m, a largura máxima 2,70 m e o comprimento máximo de 14 metros. Soma máxima não temos, então colocaremos aqui 0. Aqui temos restrição de peso por cotação. Aqui significa que a cada cotação poderá ter esse peso. Como não temos, colocaremos 0. Aqui temos restrição de peso por volume, que é a restrição por volume, ou seja, o peso máximo que cada volume vai ter. Aqui temos 150 kg por volume. É importante se atentar aqui também a inscrição que está aqui, peso máximo, quilos, e aqui quilos. Aqui podemos mudar aqui pela unidade de peso. Caso queríamos gramas, colocaríamos aqui gramas. E aqui estaria gramas. Ou seja, a restrição de peso máximo por volume seria 150 gramas. Mas queremos por quilos, então colocaremos aqui quilos. Aqui temos restrição por valor de nota fiscal. Aqui podemos definir um valor mínimo e um valor máximo para as notas fiscais que serão cotadas por essa tabela. Como não temos, colocaremos aqui como 0. Aqui temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse é um imposto estadual e varia de acordo com o estado de origem do produto. Aqui temos o percentual da rota, que é o percentual que será cobrado de ICMS. Olharemos aqui na nossa tabela. E aqui temos, para o estado de São Paulo, será cobrado 12%, Rio de Janeiro 12% e Minas 12%. Então, como aqui temos São Paulo, Rio e Minas, concluiremos aqui como 12 para todos. E aqui temos o ICMS sobre pedágio. Aqui pode ser 0, caso não, e 1, caso sim. O ICMS sobre pedágio atua da seguinte forma. Caso sim, será feito o cálculo do valor do frete-peso, adicionadas as generalidades, adicionado o pedágio e só depois que será calculado o ICMS. E caso não, será feito o cálculo do valor do frete-peso, acrescido das generalidades e será calculado o ICMS. Após ser calculado e inserido o ICMS, que seria inserido o valor do pedágio, fazendo assim com que não cobrasse o imposto sobre o pedágio. No nosso caso aqui, será assim, então manteremos o 1. Assim, concluímos aqui a configuração da guia rotas. Vale lembrar que não pode haver campos vazios nessa aba. Então, todas as taxas que não forem cobradas devem ser completadas com 0. Lembrando que o 0 não significa que o valor será 0. Significa que aquela coluna não será levada em consideração na hora do cálculo do frete. Vale ressaltar também que não podem ser mudados os nomes que estão aqui nos títulos e subtítulos, e o único lugar onde pode ser inserido e excluído colunas
é aqui na faixa peso. Após, teremos aqui a aba taxas por destinatário. Aqui é onde podemos fazer lançamentos de taxa de dificuldade de entrega, taxa de agendamento e taxa de capatazia por destinatário, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física. Aqui é onde incluiremos o CNPJ ou CPF, aqui a razão social ou o nome. Aqui colocaremos a taxa de dificuldade de entrega fixa, que é um valor em real que será cobrado para aquele destinatário, independente do peso e do valor do produto. Aqui colocaremos a porcentagem do TDE, que é a taxa de dificuldade de entrega. Essa porcentagem é calculada com base no valor do frete e não no valor da nota fiscal. Aqui definimos um valor de TDE mínimo, que caso o cálculo não chegue a esse valor, será usado ele. E aqui o valor máximo do TDE, que caso o cálculo não chegue a ele, será usado ele. Aqui podemos definir o valor fixo do agendamento, que será cobrado para o destinatário, independente do peso e do valor da mercadoria. Aqui o valor da porcentagem do agendamento. Aqui o valor mínimo que o cálculo do agendamento deve atingir. E aqui o valor máximo. Aqui temos o cálculo da capatazia, que é calculado da mesma forma da capatazia da aba rotas, tendo aqui o calcular acima de, que é o limite em quilos em que começará a ser cobrada a capatazia, aqui o valor fixo da capatazia, o peso máximo do valor fixo, aqui o valor por quilo adicional, tendo aqui a quantidade mínima de volumes que deve ter para começar o cálculo da capatazia. Aqui temos o valor por volume, tendo o mínimo do cálculo e o máximo do cálculo. Após a aba de taxas por destinatários, temos a aba do TRT. Aqui é onde podemos lançar o TRT, da mesma forma que lançamos na aba rotas, colocando aqui o CEP inicial e o CEP final, colocando aqui a porcentagem do TRT, que é a taxa de restrição de trânsito, que vale ressaltar que essa porcentagem é calculada com base no valor do frete, colocando aqui o mínimo para o cálculo e o valor máximo para o cálculo. Temos aqui também a aba do TDA. A aba do TDA é calculada da mesma forma que a aba do TRT, colocando aqui o CEP inicial e o CEP final, colocando aqui a porcentagem do valor do TDA, que é a taxa de dificuldade de acesso, que vale ressaltar que essa taxa também é cobrada com base no valor do frete, colocando aqui o valor mínimo e aqui o valor máximo. Temos aqui por último a aba do GRIS, que pode ser lançado aqui o CEP inicial e o CEP final, colocando aqui a porcentagem, que é a porcentagem do GRIS e do ad valorem, calculada com base no valor da nota fiscal. Aqui o valor acima e aqui o mínimo para o cálculo. Assim, concluímos o preenchimento da tabela. Caso ainda tenha restado alguma dúvida, entre em contato conosco. Até breve!